Quando ele diz, aonde o Espírito do Senhor está aí a liberdade, muitas pessoas entendem errado. Tem pessoas que pegam esse versículo para dar ocasião à falsa liberdade. Qual é a falsa liberdade? É aquela que as pessoas falam assim: aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Opa, peraí. Eu não posso fazer o que eu quero. E eu tenho que fazer a vontade de quem? Do Senhor. Eu não tenho que fazer o que eu quero. Isso é um perigo, é o discurso das pessoas dos dias de hoje, é essa. Não, eu sou livre, mas para dar ocasião, às vezes, à libertinagem. Há uma diferença entre liberdade e libertinagem. A Bíblia fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então estão pegando esse versículo e interpretando errado, entendendo errado, porque naquele sentido, Deus está aqui no nosso meio, a gente pode fazer o que a gente quer. Não, peraí. Até o culto, por exemplo, a Bíblia fala lá em Coríntios, que Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Lá no contexto de 1 Coríntios 14, ele fala até da ordem no culto. Então, mas voltando a falar de nós, tá? Não quero usar isso para a igreja, mas voltando a falar da gente. Eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que Deus quer. A oração do Pai Nosso, ela no meio da oração diz assim: venha a nós o quê? O teu reino. O que é o reino de Deus vir a nós? Logo em seguida ele fala: seja feita a tua vontade. Então veja que eu sou livre, sou liberto, mas para fazer a vontade de quem? Do Senhor. Quem você quer fazer a vontade de Deus? Faz assim. Então você é livre para fazer a vontade de Deus. Claro, tudo me é lícito, sim, mas nem tudo me convém. Então o que significa esse versículo quando ele diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade? Na verdade ele está querendo dizer, onde o Espírito de Deus está, aí a libertação. Aí eu já entro na parte principal dessa mensagem, que a libertação completa, ela acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa, ela vem para a igreja, ela passa por um processo de libertação. Alguns mais rápidos, alguns se libertam mais rápido, outros demoram um pouco mais. Mas a pessoa passa por um processo de libertação, ela vai se limpando dos males. Então, mas a pessoa começa, ela ouve a palavra, ela vem nas reuniões, recebe orações, ora também, recebe às vezes oração de imposição de mãos. Tudo isso é o processo de libertação. E muitas pessoas são livres de muitas coisas. Mas essa libertação que Deus começou através das campanhas, que Deus começou na palavra, nas orações, ela só se completa quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Aí sim você pode falar: pronto, fulano está liberto. Porque enquanto não receber o Espírito Santo, fica ainda, se a pessoa não fizer a parte dela, não buscar a Deus, fica ainda correndo o risco de a pessoa voltar, às vezes, a fazer coisas erradas e até coisas piores. Porque você deve conhecer pessoas que um dia estiveram na igreja, não só na nossa, mas em qualquer igreja, e a pessoa aparentemente parece que estava bem, ficou um tempo, 2 tempos, estava se libertando, mas não se preocupou de receber o Espírito Santo. E aí essa pessoa sai. E você deve conhecer casos de pessoas que você recebe notícia e fala: puxa, pastor, fulano está 7 vezes pior. Eu conheço casos assim. Mas Jesus disse isso. Não vou pedir para você abrir agora, mas em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, Jesus disse: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, secos, procurando repouso, e não encontrando, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. Ele chama de casa, mas ele está falando da vida da pessoa. E quando o espírito volta, ele chega devagarzinho. Quando ele volta e encontra a vida da pessoa vazia, o que Jesus disse? Lá no versículo 44, o espírito diz que ele entra porque encontra a casa, a vida da pessoa vazia, desocupada.
Então é uma pessoa que recebeu uma certa libertação, o mal saiu, mas não ocupou com o Espírito Santo, ele voltou, em alguns casos trouxe mais 7, está escrito isso lá, Mateus 12, 43 em diante, vai e traz mais 7, e Jesus disse que o estado daquele homem se torna pior, e tem muitos casos assim, irmãos, pessoas que um dia estiveram na igreja, estiveram nas igrejas, receberam parte da libertação, mas não receberam o Espírito Santo, e por algum motivo deixaram se afastar, deixaram cair, e hoje se encontra 7 vezes pior. Eu nunca esqueço, irmãos, de um rapaz que uma vez estava na igreja, o que eu estou falando para vocês tem mais de 20 anos, deve ter uns 23, 24 anos, foi bem no começo do meu ministério. O rapaz, ele estava na igreja aparentemente bem, mas ele deixou-se levar, se envolver com algumas coisas erradas. Resumindo, e aí lá fora ele caiu no pecado. Aparentemente ele estava bem na igreja, ele conversava comigo, e ele caiu no pecado lá fora. E um dia ele voltou, ele estava até começando a fazer a obra, um dia ele voltou e falou assim: olha, eu não quero mais ajudar em nada, fazer a obra, vim aqui para dizer que eu não vou vir mais na igreja. Ele já estava envolvido por um mal. E aí depois, numa outra vez, ele voltou para pedir ajuda. Ele falou para mim mesmo, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim: olha, ora por mim, porque quando eu vou orar, fecho meus olhos, eu sinto os demônios me espetando. Só que lá fora ele estava aparentemente ele estava bem dentro da igreja, mas lá fora ele tinha voltado a usar droga, ele estava envolvido com um monte de coisa errada, entrou na prostituição. O que eu estou contando não é de agora não, é 23, 24 anos atrás, mais ou menos. Foi bem no começo do meu ministério. Então, eu nunca esqueço quando ele pediu oração para mim, e eu tive que orar, pus a mão na cabeça dele. Ele falou assim: eu não posso fechar os olhos em casa para orar, porque ele estava querendo voltar, e eu sinto os demônios me espetar. Mas era uma pessoa que há um tempo atrás, naquela época, parecia que estava bem dentro da igreja. Então ele recebeu sim o início do processo de libertação, mas não se preocupou de ser cheio do Espírito Santo, não se preocupou de ter o Espírito de Cristo. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 8, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a libertação completa se dá quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Esse é o motivo dessa mensagem, para falar para vocês, para você que está aqui, tá? A Bíblia diz: aquele que pense estar de pé, o que diz? Cuide para que não caia. E só a maneira para se manter em pé e não cair é nos enchendo do Espírito Santo, é não deixar a casa vazia. Você pode vir aqui toda semana receber oração de libertação, eu colocar a mão na cabeça ou algum obreiro, mas o mal sai, pode ter certeza. Mas se você não ocupar com o Espírito Santo, o mal vai querer voltar. E se a casa estiver vazia, ele quer ocupar de novo. Então, aonde o Espírito de Deus está, aí a libertação. Uma pessoa que realmente foi liberta, que você pode falar: olha, essa pessoa está liberta, é porque ela recebeu o Espírito Santo. A igreja precisa receber o Espírito Santo. Todo o povo precisa ser cheio do Espírito Santo, para ser um povo completamente liberto, para que não aconteça como nós já vimos aqui, eu já vi muito aqui, estou 6 anos e poucos aqui, pessoas que às vezes se pensavam: nossa, fulano está firme, e não estava. E por que saiu, e por que está fazendo coisa 7 vezes pior? Porque nunca se libertou completamente, passou por um processo, mas não concretizou, e aí acaba saindo, acaba ficando pior, o estado da pessoa ficando pior do que antes. Então, priorize ter o Espírito Santo, não só agora que nós vamos orar, mas na sua casa. Quando me ensinaram isso, foi prioridade na minha vida. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque uma vez sendo cheio do Espírito Santo, pronto. Claro, isso não significa dizer, aí nós temos que continuar perseverando, fazer a vontade de Deus. Mas aonde o Espírito de Deus está, o mal não pode entrar mais, porque num espaço não pode habitar 2 corpos, não é isso?
No mesmo espaço não habita dois corpos. Ah, eu sou de Deus, mas também eu estou perturbado, pastor. Não, isso não pode. Eu contei aqui de manhã, a gente sempre, pastor, você conta sempre casos, porque são experiências que a gente passa, né? Não tem como não falar, né? E eu lembrei de um caso que uma vez, eu estava na igreja, numa das igrejas que eu passei, e chegou uma pessoa, e ela sentou no canto, eu lembro como se fosse hoje, no canto ali da igreja, e ela disse assim: pastor, eu não consigo me libertar dos vícios, cigarro, era cigarro, e eu ando meio perturbado, não durmo à noite. Mas ela falou assim para mim: mas eu sou batizado no Espírito Santo. E agora? E aí? Se o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, ali a libertação, é o que está dizendo aqui. E dois corpos não podem ficar no mesmo espaço. Nessa hora você tem que ter discernimento. Mas a mulher estava perturbada, ela chegou e pediu oração para mim. Mas ela afirmava: mas eu sou batizado no Espírito Santo. Eu falei: então tá bom, irmã, então fica de pé, eu quero orar. Orientei primeiro. Quando eu fui orar, na hora que eu estava orando, ela começou a falar em línguas. Só que Deus nos dá discernimento. Aquelas línguas não eram de Deus. Que isso, pastor? Talvez você nunca ouviu isso. Porque ela estava perturbada. Como é que eu posso crer que uma pessoa perturbada estava cheia do Espírito Santo? Não tem como. Ou uma coisa ou outra, quem está entendendo? Então, como é que foi resolvido aquele caso? Na mesma hora que eu estava orando, ela começou a querer falar em línguas. E eu falei assim: o mal que está escondido aí, pode manifestar. Manifestou na hora, um demônio. Talvez você nunca ouviu falar disso. Ué, pastor, mas ela estava falando em línguas. Era um espírito enganador que estava fazendo ela sofrer. Porque se ela fosse cheia do Espírito Santo, ela não estava no vício, ela não estava sofrendo. Pastor, não durmo à noite, vejo vultos, ouço vozes. Mas ela pensava que tinha Espírito Santo, mas era um espírito enganador. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então por que eu estou contando esse caso, irmãos? Porque quando recebe o Espírito Santo de verdade, então não é que a pessoa não vai ter mais problema, mas aí acabou essas perturbações, acabou esses vícios. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode estar no vício. Como é que pode estar? Não existe isso. O Espírito é santo. Como é que alguém vai estar no vício do cigarro, da bebida ou de droga, e acreditando que tem o Espírito Santo? Não, eu tenho que falar a verdade. Você sabia que é isso que liberta? E foi isso que libertou aquela mulher. Já pensou se eu falo para ela: não, a senhora tem sim o Espírito Santo, tem problema não, isso aí vai passar. Mas tinha um demônio escondido na vida dela, e ele foi desmascarado naquele dia, porque Deus nos deu discernimento. Deus dá discernimento para nós. Então naquele momento eu vi que não era o Espírito Santo. Eu falei: pode manifestar agora. Ela, na hora, aí libertei ela, pronto, acabou. Então receba o Espírito Santo na sua vida. Se você, tenho certeza, você já veio aqui, você já orou como oramos agora, você está livre. Nós oramos agora, você está livre. Mas enche a casa, ocupe todos os espaços com a presença de Deus. Por isso Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. Uma vez cheio do Espírito Santo, não há mais espaço para o mal, porque dois corpos não podem habitar no mesmo espaço. Quem entendeu, diga amém.